Olá, amados pais e graça em Cristo Jesus. Estamos aqui em mais uma oportunidade de conversarmos, né? E de nos ver. Vocês me vendo, eu imaginando que vocês estão me vendo. Tá bom? Vamos pensar um pouquinho hoje. Eu quero conversar hoje um pouquinho. E eu gostaria que depois você estivesse abrindo a sua Bíblia em Romanos 8, 28. É um texto conhecido. Não tem muito segredo esse texto, não. Mas eu quero ler para você. Romanos 8, 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Quero pensar nisso, quero que a gente pense no seguinte tema dessa nossa reflexão. Enquanto eu não vou para o céu, o que fazer? Vamos tentar digerir um pouco isso. Primeiro, lembrar o que é céu. A gente canta: o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar. E também tem um hino que nós cantamos que diz: lá no céu onde eu vou para sempre morar. Que feliz eu serei com Jesus. E depois fala: sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus. Quando nós olhamos essa ideia de céu, o que contrasta muito é porque o céu, ele é para nós a ausência de dor, a ausência do sofrimento, a ausência da perseguição, da frustração, da ansiedade, da depressão. Todas essas lutas que nós temos, tanto mentalmente, espiritualmente e fisicamente, essas lutas no céu não terá, ou não terão, não é? Então, enquanto isso, o que eu vou fazer, embora esteja aqui na terra? Não é? Enquanto eu não vou para o céu, o que eu faço? O que eu faço dessa loucura que nós estamos vivendo atualmente? Eu quero pensar com os irmãos sobre algumas coisas. Primeiro delas é que nós não estamos sós nesse sofrimento. Nós não estamos sós. Se você observar aqui no verso 18, verso 19 a verso 22 desse texto, Romanos 8, você vai observar uma coisa interessante, que a terra até hoje geme como consequência de um pecado, de uma decisão errada. Então, de Adão para cá, a terra só vem recebendo os solavancos, recebendo as pancadas, ela está gemendo e sofrendo. Essa palavra de gemer, é ser acuado, é o mesmo que se refere a nós. Quando o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos são nossos. É aquela dor que nós sentimos que ele traduz isso. Mas primeira coisa que você precisa saber é que você, eu, nós não estamos sós nesse gemido, nessa ânsia, nessa carência, nessa necessidade para o céu. Então, nós precisamos olhar nisso. A outra coisa que eu quero que você veja, além de perceber que não é só você, não é só eu, não somos nós que gememos, mas que a natureza geme, há dois fatores que seria interessante nós aqui falarmos. Fala sobre um aspecto secundário e um aspecto primário. O aspecto secundário, o que é? São as vontades, intenções e ações do coração humano. E são aspectos secundários desse verso 28, que todas as coisas cooperam. O que nós olhamos nesse aspecto secundário aqui é que as situações que nos cercam, elas nos cercam e são geradas pelas ações e pensamentos humanos. Seja elas levianas ou não, sejam elas benéficas ou não, sejam elas tardias ou não, mas tudo de uma certa forma é um arranjo, é uma consequência de uma ação humana. Primeiro, essa ação ela é interiorizada, trabalhada, e depois ela parte para a ação. Olhamos para dois personagens, por exemplo, ou um personagem aqui no momento, José do Egito, com os seus 10 irmãos. O que José do Egito passa durante a sua caminhada, durante a sua existência, nos seus 20 primeiros anos, podemos dizer 17, 20 anos, é que ele foi, por culpa do pai, era o queridinho do papai, mas ele foi perseguido, ridicularizado, não foi amado, ele foi preterido, foi desprezado pelos seus irmãos. Então até a morte foi, às vezes, um alvo dos irmãos de José, tanto ciúme que eles tinham de José por causa do pai, preteriram mais que os outros demais. Olhamos para José e vamos olhar as ações secundárias, as ações que nos cercam, que cercava, nesse caso, ele cercava José do Egito. Ele era alguém que poderia ter todos os motivos plausíveis nesse mundo para não ser alguém que tivesse sucesso.
Já imaginou, olha lá, José contando os seus sonhos, dos feixes que vêm e se curvam diante do feixe. Depois ele vem com outro sonho que sol, lua, as estrelas estavam circunvando diante dele. Observe como as ações secundárias, que são as ações que nos cercam, elas por vezes têm um papel de desestruturar, de quebrar a linha, de misturar as nossas rotinas. Dentro dessas ações humanas, vamos ver também que não são só ações humanas ruins, de um dolo, de uma maldade no coração, como os irmãos de José, em que só não o mataram por intervenção divina, praticamente, mas lançaram no buraco e depois vendeu para uma caravana de mercadores, depois lá no Egito nós sabemos o que aconteceu. Mas vamos observar que nesse episódio vemos aí a ação humana. É o desejo do coração humano, e não só o desejo, mas a ação impetrada, não é? A ação executada, o desejo colocado em ação. Lembrando que Deus não vai mandar um anjo e falar, não faça isso. As ações humanas estão aí. Elas são feitas, até porque Deus nos deu essa liberdade de agência, liberdade de agir. Quando nós olhamos também, dentro dessa ação secundária, vemos que muitas vezes os homens têm a oportunidade de fazer coisas boas. E que essas coisas boas são mudadas. Não é? Einstein, por exemplo, mandou uma carta para Benjamin Franklin, né, década de 50, década de 40, ele manda em 1945, 44 para 45, ele manda uma carta para Benjamin Franklin falando que o armamento, o conhecimento alemão era tão grande que era capaz deles fabricarem uma bomba de aspecto mundial, de uma perspectiva mundial. Aquilo despertou não só em Benjamin Franklin, mas despertou também nos seus cientistas essa necessidade de construir uma bomba. Pega ali a fórmula de Einstein e aí viu o que viu. Em 2 bombas que soltaram lá, né, mais de 150 mil morreram em 2 dias. Então há uma intenção boa no coração, mas que ao final isso só deu em tragédia. Quando nós olhamos para essa dinâmica secundária, essa vontade humana, nós olhamos por essas coisas secundárias, nós precisamos ver tanto aquilo que acontece conosco, quando as intenções são más, quando as intenções são boas, ou quando as intenções não são ruins na perspectiva espiritual, no caso de Jó, por exemplo, com Satanás, que tenta de tudo desestimular, usa até a esposa para tentar desestimular Jó. Mas nós vamos observar que essas ações são secundárias. Elas são secundárias porque ela não é o centro, ela não é o momento mais importante, mas ela circunda em torno de... Em torno de quê? Ela circunda em torno de uma ação primária. O que é a ação primária nesse caso que nós vemos aqui nesse texto tão conhecido? A ação primária é aquela que é a base, que é o fundamento, é o motivo pelo qual as coisas desenrolam, acontecem como acontece. Essas ações primárias, elas são determinações divinas sendo executadas, mesmo que as deliberações humanas tentem atrapalhar os planos. Então, quando falo todas as coisas cooperam para o bem, eu vou olhar o homem agindo aqui como se Deus não existisse. E o homem vai agindo, vai fazendo coisas boas ou ruins, e às vezes coisas boas tornam-se ruim, coisas boas, alguma coisa assim. Mas o homem tem a sua liberdade, ele trabalha de uma forma como que Deus não existisse. E ele intenta o mal contra o próximo. Intenta tudo contra o próximo. Olhamos para José, olhamos para Jó, ou para muitos outros que a gente poderia imaginar aqui. O que nós percebemos aqui é que nessa situação há uma ação primária. No caso de José, qual era a ação primária? A ação primária é que, lá no começo, Deus havia mostrado para ele em sonho que ele seria alguém que seria aclamado, que seria respeitado, honrado pelo seu pai, pela sua mãe e pelos seus irmãos. Por mais que os irmãos o ridicularizassem lá, naquela ocasião, e tentassem até a morte dele, mesmo assim, isso não foi suficiente. Isso não foi suficiente porque havia um plano diretor, havia um plano primário de Deus na vida de José. E quando vai lá na mulher de Potifar, tenta seduzi-lo de todo jeito, quando ela se vê frustrada, ela o acusa, ele vai preso, 8 anos, não sei, 6, 8 anos. Depois, mesmo assim, é alguém que Deus tinha um propósito.
Então não há nada secundário que possa acontecer para nós aqui. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos olhar para essas coisas secundárias dentro de uma ótica da primária. A primária é Deus nos abençoando, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem. As secundárias são as transitoriedades humanas, as coisas que nos acontecem, sejam boas ou ruins, querendo nos destruir ou querendo nos abençoar. Todas elas, ao final de tudo isso, vão ser trabalhadas por Deus de uma forma com que sua ação primária, o desejo dele em me abençoar, esteja em primeiro plano. Todas as outras coisas, por mais mal intencionadas que o homem possa desenvolvê-las, elas estarão de igual modo, do jeito que Deus quer para nos abençoar. Olhamos para José. Gênesis 50, verso 20, vai dizer, quando os irmãos de José vão com medo, ele fala assim, olha, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou aquilo, tudo em benefício, não só para mim, mas em benefício de muitas vidas. Quando você vê para Jó, ao final da sua calamidade, ele foi honrado por Deus e pelos homens. Mas quando nós olhamos para essas coisas, vamos observar que em tudo que nos cerca, primeiro, as coisas visíveis são consequências de algo invisível, de algo ordinário que acontece, é resultado de uma ação extraordinária. Ação extraordinária, o amor de Deus sobre a nossa vida. A ação ordinária, por mais que o mundo e as coisas tentam desestabilizar, eles naturalmente queiram nos destruir, Deus tem um propósito de bênção. E o que acontece em tudo isso é o que nós observamos hoje. Aí eu caminho para a minha conclusão. O que nós olhamos no coronavírus hoje, ou nessa epidemia, não tem como não falar, né, meus irmãos? Vivemos isso, não tem como. Vamos pensar aqui em qual foi o intento humano, qual foi o lado ruim dessas coisas. Vamos observar que nós ficamos, estamos amedrontados, confinados, impossibilitados de trabalhar ou sair, fomos desligados de uma certa forma. Aquela energia, aquela tensão, aquela correria, puf, acabou. Fomos desligados. É o lado ruim da história. Ele fez isso com a gente. E ainda o vírus, Covid-19, continua matando. Isso é um aspecto secundário. Qual é o aspecto primário que nós devemos olhar aí? Pense comigo. Irmãs, quanto tempo você teve seu marido? Quase que 24 horas na sua casa. 24 horas. Você já imaginava, filho e filha, almoçar e jantar com o papai todo dia? Tomar café? Já pensava nisso? Claro que não. Você já imaginava que o Brasil estaria se voltando mais para Deus e menos para si mesmo, povo orando? Até pessoas que são da nossa família que nem imaginavam isso, falaram, vamos orar, vamos buscar a Deus. Tudo isso é a ação primária. É Deus movendo céus e terra, para que ao final de tudo isso que a gente soma, é que Deus nos ama. Deus, em meio a uma nuvem negra, Ele dá uma chuva gostosa para nós. Tem trovões, terremotos, relâmpagos, o tempo escurece, mas no final a bênção. A chuva cai, aplaca o calor, as plantas crescem e nós nos deliciamos debaixo da nossa casinha, do nosso teto, com toda a família. Essa é a ação primária. O povo está buscando mais a Deus, o povo está mais íntimo com a família. E ao final, o aspecto primário de tudo isso é que o mundo pode virar de cabeça para baixo, subir ou descer, e do jeito que ele estiver, somará para um único propósito, a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, meus amados? Deus tem o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós, irá desenvolver o melhor para nós. Pense nisso e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amados.